Olá, boa tarde a todos. Dando continuidade ao congresso, nós estamos recebendo agora a doutora Natália Pacheco Lima de Costa, que é médica do exercício e esporte, e também a doutora Milena dos Santos Mantovani, que é nutricionista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, que vai transmitir para nós um pouco da mensagem, da importância, né, da atividade física, né, do exercício, do esporte, e também da nutrição. Sejam bem-vindas e muito obrigado, tá, por aceitarem o convite. Nós que agradecemos o convite aí para participar desse congresso. Obrigada pelo convite, é um prazer. Muito obrigado, a gente que agradece vocês participarem aqui do congresso com a gente, né? Então, bom, a gente, né, um dos temas que apareceram com muita frequência nas nossas pesquisas foram nutrição e atividade física, né? Então, por isso a gente convidou vocês, né, para estarem aqui conosco e compartilhar um pouco do conhecimento de vocês, né? Então, começando aqui então, né, quais as recomendações para o transplantado a respeito de alimentação, para começar a nossa conversa, doutora Milena? Em relação à alimentação, a gente sempre tem que pautar, né, o cuidado da alimentação do transplantado em relação à qualidade e da quantidade alimentar desse paciente, né? Então, uma alimentação saudável, balanceada. Um aspecto muito importante na alimentação do transplantado é o cuidado com a higiene também dos alimentos, né? Uma vez que os pacientes transplantados têm uma imunidade diminuída em relação aos demais da sociedade, então a gente tem que ter cuidado com que tipo de água está tomando, se essa água está sendo filtrada, se essa água está sendo água mineral, no caso, né? O cuidado de onde esse paciente está comendo, se ele está tendo cuidado de se estão fazendo a higienização correta dos alimentos, a validade dos alimentos, e isso também é um aspecto muito importante em relação à alimentação do paciente transplantado. E no caso, né, se o paciente já tiver alguma outra doença, como hipertensão, diabetes, adequar a alimentação, né, de acordo com as necessidades também desse paciente. Ok, uma outra pergunta, e aconteceu comigo, né, no caso eu sou transplantado renal, em função da gente ficar na máquina de hemodiálise, a gente tem uma certa restrição a alimento, tanto em termos de nutricionais, como na área de atividade física, né? Aí, após o transplante, né, a gente quer comer de tudo, a gente quer fazer de tudo, né? Quais os cuidados, né? Primeiro, referente à nutrição, né, que nós devemos ter, né? Tem alguns estudos que, normalmente, as pessoas acabam, a massa acaba engordando, né, após o pós-transplante, né? E depois gostaria que a doutora Natália completasse, né, quais as atividades que a gente poderia fazer, né, logo após o transplante para evitar, né, que o transplantado ganhe uma massa muscular, né, e acabe tendo outros problemas de saúde, né, não referente ao transplante, e sim a falta de uma orientação nutricional e a falta de uma atividade física também. Em relação ao ganho de peso, né, no transplante renal, a gente vê que no primeiro 1 ano de transplante, o paciente, em média, ganha pelo menos 10% do peso corporal total. Então, é um grande ganho de peso, né? Esse ganho de peso, ele está associado com o uso das medicações, né? Primeiro ponto, especialmente ao uso do corticoide, né? Que aumenta o apetite. E o paciente também, né? Como no transplante renal, que o senhor usou de exemplo, né? Em relação a isso, o paciente tem muitas restrições alimentares, restrições hídricas, né? E outras doenças também, né? O paciente tem algumas restrições. Então, o transplante vem como um alívio de todas essas restrições, né? Mas sempre pensar na questão, né, dessa qualidade dessa alimentação e também da quantidade para não gerar problemas futuros, né? Então, muitas vezes, no transplante, né, tá tudo ok, mas aí a gente vê que começa a aumentar colesterol, começa a aumentar o perfil de outras gorduras, né, como triglicérides, né, começa a aumentar a questão do açúcar no sangue, levando ao desenvolvimento da diabetes. Então, esses são fatores que vão
complicando o transplante a longo prazo, né? Então, a importância, né, de se alimentar adequadamente, né, ter, né, o acompanhamento dos profissionais, tanto do nutricionista, quanto também de realizar atividade física, né, que é de fundamental importância para que ele mantenha, né, o seu peso dentro da normalidade e, com certeza, diminua um pouco da massa gorda, né, e aumente a massa muscular. Doutora Natália, a gente teve mais cedo uma palestra do presidente da World Transplant Games Federation, que incentivou bastante a prática de exercícios, né, pelo transplantado. Qual a dica que você tem para a gente? Então, o transplantado, ele não só pode fazer exercício, quanto ele deve fazer exercício, né? Claro que nas suas devidas proporções e respeitando o quadro inicial que ele apresenta, né? Então, a palavra-chave que eu acho que tem que ficar na mente de todo mundo é a individualização. É importante a gente saber como é que essa pessoa estava antes do transplante, em que condição que ela se apresentava. E a partir do momento que o médico que for acompanhando durante essa fase do transplante, pré e pós-transplante, liberar para fazer atividade física, ele fala assim, olha, realmente, agora dá para você ter condições de fazer exercício, respeitar as etapas de evolução até conseguir chegar ao nível que ele quiser, nível máximo de exercício físico, mas considerando e respeitando as limitações iniciais dele. É possível, igual a Dina perguntou, a questão da massa muscular, né? É importantíssimo não só o treino aeróbio para ganho do condicionamento cardiovascular, aumento do que a gente chama de consumo máximo de oxigênio, para poder fazer com que você tenha uma boa saúde cardiovascular e prevenir as doenças igual colesterol, que as alterações do colesterol, igual a Milena comentou, mas também a hipertrofia, o ganho de massa muscular é fundamental, porque a gente sabe que existe uma perda durante o pré-transplante e isso acaba comprometendo um pouco a saúde, e isso pode ser revertido, claro que respeitando os limites, né, e o tempo de cada um, fazer com que haja esse ganho, né. Então, tendo um equilíbrio entre o gasto que a gente tem no energético, tanto do dia a dia, quanto durante o exercício, e a alimentação equilibrada, respeitando todas aquelas condições que a doutora Milena comentou, é possível, sim, fazer com que haja essa reversão e tirar da cabeça que, não, tem que ficar parado, não, eu sou transplantado, então não posso fazer exercício. Não só pode, como deve, e tem que fazer, né? E aí, qual o esporte, né? Então, muitas vezes a gente tem que ver de acordo com o que ela gosta também, com o que a pessoa tem a maior afinidade, né? Uhum. Porque quando a gente acaba de sair do transplante, com certeza passou um período de saúde muito ruim, né? Sem dúvida, todo mundo. E aí, logo após o transplante, sempre tem aquele receio mesmo, né? Que será que eu posso? Será que é conveniente, né? Então é muito bom ter vocês falando aqui que é adequado e é necessário. E assim, é um desafio juntar as duas partes, né? Porque às vezes a gente tem que se alimentar para poder fazer exercício, mas também não pode comer demais nem fazer exercício demais, né? Tem que ter um equilíbrio entre vocês dois. Com certeza. Tem que ter um acompanhamento bem próximo mesmo. É sempre importante também acompanhar, né, com a equipe médica responsável pelo transplante, né, que só a equipe, né, vai saber exatamente qual o momento da liberação, né, para realizar as atividades, né. Então, os pacientes muitas vezes os pacientes que já realizavam algum exercício antes do transplante, às vezes ficam mais ansiosos para voltar, né, e aí trabalhar isso também, olha, vai ter todo o seu momento agora, acabou de sair de uma cirurgia, né? Então, tem todos os passos que devem ser respeitados também. É importante fazer o exercício, mas tudo no seu devido momento, né? Para não ter complicações dessa cirurgia também. Uhum. Tá, aí, no caso, no pós-transplante, assim, tem uma... Eu sei que vai depender, igual a doutora Natália falou, daquele esporte que ele mais se adequa, né? Teria uma frequência... que a Organização Mundial da Saúde orienta para uma pessoa praticar uma atividade física semanalmente, que ela consiga, não para competir, sim para manter uma boa qualidade de vida? Tem algum... De um modo geral, o mínimo que a gente considera adequado, considerando a população geral, é um mínimo de 5 vezes na semana, um exercício de moderada intensidade, com 30 minutos por dia. Esse é o mínimo, né?
para a gente considerar que a pessoa não é sedentária, ou 10 mil passos, né, por dia, que é o que a gente considera como sendo adequado. Mas, além disso, com certeza, existe sempre algo a mais que a gente pode fazer, né, só que a gente tem ferramentas, né, para poder avaliar qual é o limite de cada pessoa que ela pode fazer o exercício físico. Uma das formas de a gente avaliar isso, até pela ergospirometria, para ver até que ponto ela pode ter o estímulo, para ver qual que é o exercício de moderada intensidade, e estipulando, né, as etapas para poder fazer essa progressão. Mas o mínimo necessário, né, seriam 5 vezes na semana, 30 minutos por dia, né, para a gente considerar que a pessoa não é sedentária. Só que isso, até para questões de doenças cardiovasculares, a gente sabe que é pouco, né, que a gente precisa fazer mais. Então, inicialmente, ok, pode fazer dessa forma, mas se possível, à medida que for conseguindo melhorar, tiver mais bem disposto, não tiver com tanta fadiga, ou às vezes já tiver, e claro, considerando a equipe que está acompanhando, as liberou, aí a gente vai fazendo a progressão, junto com a equipe de educação física, a fisioterapia, um exercício físico supervisionado, que isso é fundamental, essa palavra também inicialmente, para poder ter o cuidado necessário nessa etapa inicial, justamente pela insegurança, ou para a gente por não saber até que ponto a pessoa pode ir, né, e se ela tiver algum mal-estar, ter alguém para poder dar o suporte na hora. Então, tem toda aquela questão do exercício, até intra-hospitalar, até a progressão fora do hospital, e até para ela poder ir para uma academia, né. Então, é importante muito mais que a frequência, né, tem que mais do que 5 vezes por semana, acho que pouca gente acaba, no fim, fazendo isso, né. Importante, em vez de fazer um dia, vou fazer 2 horas de exercício, seria importante 30 minutos por dia, durante 5 dias, é o ideal, então. Ou fazer 1 hora por dia, 3 vezes na semana, né, o que ela achar mais adequado, de acordo com a rotina dela, né, de acordo com o dia a dia. Aí isso é importante, né, sempre adequar de acordo com o que for sendo feito, né, no dia a dia daquela pessoa. Certo. Aí, doutora Milena, seguindo, por exemplo, essa frequência, tem a necessidade de uma alimentação específica, ou seria apenas uma alimentação equilibrada para fazer essas atividades? Né? Seria um ponto, só que também, dependendo da atividade, né, do exercício, a gente vai ter que também tentar ajustar a alimentação para esse tipo de exercício, né? Por exemplo, uma caminhada 30 minutos não necessita, né, de grandes alterações na alimentação. Por exemplo, pessoas que têm um gasto calórico, energético muito elevado, né, no exercício, então tem sim que realizar as adequações. E a gente sempre costuma orientar para o paciente, né, o que se alimentar antes, né, de fazer a atividade, e depois também, né, da importância de repor para alcançar o ganho da massa muscular também, que é de fundamental importância. A questão da hidratação também, que é muito importante, né, para o ganho da massa muscular. Então, tudo isso a gente vai trabalhando individualmente, né? Como a doutora Natália falou, a chave sempre é a individualidade. Tanto a individualidade do exercício, quanto da pessoa, né? De acordo com os hábitos alimentares que ela tem, de acordo com o gasto que ela vai ter, né, nessa atividade, seu consumo alimentar, a gente vai ajustando a dieta junto com o exercício. Então, assim, eu ia fazer uma pergunta, mas não existe, então, um esporte mais adequado ou menos adequado para o transplantado? Seria melhor um esporte que ele mais se adequa, como você disse, individualizado. Eu tenho meu exemplo, por exemplo, eu nunca joguei tênis antes do transplante, eu só fui jogar tênis após o transplante, por quê? Eu vi que era um esporte que não tinha contato, não tinha um período de uma cotovelada ou alguma coisa assim, e aí foi o que eu escolhi para isso, me senti bem e continuei. Então, não tem nada, depende de cada um, então, da escolha de cada um. Com certeza, é importante ter essa escolha, ver as opções que mais se adequam ao que a pessoa gosta, e, claro, ver se não existe nenhuma alimentação articular, se não tem alguma coisa que impeça de fazer o exercício físico, né? Então, justamente por isso que, antes de fazer, eu gosto de... Escolhe 3 esportes que você gosta e vamos ver qual que vai se adequar melhor àquela situação, se tem alguma limitação ou não. Se não tiver, com certeza. E até quando tem limitação, é possível adaptar, né? A gente sabe que é possível, às vezes, uma pessoa que tem alguma limitação, fazer uma adaptação e fazer o exercício que ela quer, né? Mas, com certeza, respeitando os limites que ela pode ter, né?
Então, acho que, assim, limitação física hoje em dia não é uma coisa que impede a gente de fazer nada, né? Eu acho que é possível a gente fazer muita coisa dentro de acordo com o que você tem fisicamente, né? A Paralimpíada está aí para mostrar isso, né, doutora? Exatamente. Nossa, a gente vê cada desafio, cada pessoa, sabe, extrapolando e fazendo coisas que fala assim, nossa, o pessoal olha e fala, nossa, como é que você conseguiu fazer isso? Mas fala, não, peraí, eu fui lá e comecei. E foi adequando e fazendo as coisas, e agora eu estou numa competição internacional, sabe? Você vê pessoas que às vezes falam, nossa, como é que você conseguiu chegar aqui? E fala, nossa, não era para estar ficando em casa? Aí fala, não, peraí, vamos lá, né? Foi lá para Portugal e participou, venceu, representou seu país. Então, assim, são coisas realmente muito bonitas de ver e mostrando que realmente limitação está na nossa cabeça. É possível adequar. Antes de chegar em Portugal, tem que dar a volta no quarteirão, né? Exato. Pequenos passos, né? Assim, trabalho de formiguinha, né? Começa um pouquinho, vai aumentando aos pouquinhos, respeitando os seus limites e com certeza, né? De acordo com isso, né? Mas é possível. Aí, assim, o gostoso de tudo isso, por exemplo, é que a partir do momento, igual vocês estão falando, né? A gente dá o primeiro passo, aí não para mais, né? Aí tem o prazer de fazer o esporte, de ter alguma coisa, libera endorfina, o sono melhora, né? Até a disposição para fazer as coisas do dia a dia melhora, né? Então, o exercício ele traz muitos benefícios, né? Tira o estresse também, então acho que isso tudo entra como um fator muito importante, né? Para a gente poder fazer o exercício mesmo, né? Inicialmente, com certeza, não é fácil. Para quem fala assim, ainda mais aqueles que são sedentários, começar a fazer um exercício é um desafio muito grande, porque sair da sua zona de conforto e começar algo não é fácil, né? Então, todo aquele processo de aceitação, até falar, não, vamos começar devagarzinho, até você começar a ter o hábito e aquilo se tornar uma rotina, a gente parece simples, mas não é tão simples, né? As pessoas, para poder começar, eu acho que o desafio maior é começar, mais do que manter, porque o começar é difícil, é muito difícil, né? A pessoa arranja sempre um motivo para não começar, acha que não tem condição de fazer, se sente fraco, né? E aí acaba realmente a fraqueza limitando muito, então por isso que realmente é um desafio maior esse, começar. Eu costumo falar para os pacientes, né, que quando se faz um transplante se ganha um presente, e a gente tem que cuidar bem desse presente. Então, se alimentar adequadamente, realizar uma atividade física é uma maneira de cuidar bem desse presente, né? E cuidar da sua saúde e, consequentemente, gerar a melhora da qualidade de vida. Perfeito. Aí, mediante esse primeiro passo e todos esses bons sentimentos, a qualidade de vida que a gente ganha, a gente quer aumentar. Com certeza. Aí a gente começa a dar um pouco mais de trabalho para vocês, né? E para que a gente tenha uma boa qualidade durante a atividade. Né? Com certeza. Aí, normalmente, assim, principalmente as pessoas que nós temos vários transplantados, uma grande parte gostam de corridas, né, de rua, e, assim, uma tendência natural, né, eu participei de alguns eventos, né, algumas corridas, as pessoas vão aumentando, né, então, com os devidos acompanhamentos, né, para que não gere uma lesão, acaba até perdendo o enxerto por falta de um acompanhamento, né, tanto nutricional como de um médico do esporte. Nessa fase, com relação à alimentação, tem algumas restrições, porque daí a gente cai naquele mundo que todo mundo gosta de fazer um longão, gosta de fazer uma atividade acima de 1 hora, de 1h30, 2 horas, e daí o pessoal começa a entrar com alimentos industrializados, um carbogel, um whey protein. Qual a orientação, primeiro com relação à alimentação, né? Se é possível as pessoas que são transplantados, que gostam de fazer essas atividades, se é possível substituir essa alimentação por outras, né? Doutora Milena, essa é uma pergunta recorrente, toda vez que a gente toca nesse assunto, nas nossas mesas aqui, é o whey protein, principalmente para o renal.
A questão da suplementação, né? Isso. A suplementação, especialmente para o paciente renal, né? Vamos falar do paciente renal primeiro. É uma coisa que a gente tem que avaliar muito bem. Porque a recomendação, né, de proteína para o paciente renal, no transplante imediato, no transplante pós-tardio, né? Que passado essas 6 primeiras semanas do transplante, eu considero o transplante tardio, é uma quantidade bem pequena, né, de proteína. Então, cerca de 0,8 gramas por quilo de peso. Então, a gente consegue atingir essa necessidade rapidamente com a nossa alimentação do dia a dia. Então, em relação ao suplemento hiperproteico para o paciente transplantado renal, muitas vezes não há necessidade de suplementar. É claro, se você está tendo um gasto energético muito elevado, é claro que a gente vai colocar na balança. Mas esse paciente já só faz, por exemplo, uma caminhada, uma atividade de 1 hora por dia, vai, por exemplo, na academia. Então, muitas vezes ele não tem a necessidade de suplementar. Então, sempre levar em consideração que o suplemento é um complemento do que está faltando, que a gente não consegue atingir com a alimentação. Então, isso tem que ser analisado de caso a caso. Então, quando o paciente chega, né, na consulta nutricionista, a gente vai avaliar como que está a função renal dele, no caso, como estão os exames, né? Como que está sendo essa atividade que ele está fazendo e como que está sendo o consumo alimentar ao longo do dia, né? Então, se houver necessidade, ele vai ser prescrito, ou pelo médico, pelo nutricionista. Não há necessidade de suplementar, então esse paciente não será suplementado. Não que não possa usar o suplemento, mas ele tem que ser recomendado por um profissional que saiba o quadro geral do paciente, para que ele não tenha problemas futuros, né, e até perda do órgão transplantado. Uma coisa importante de lembrar sempre que a gente olha a questão da suplementação proteica é até a marca, né, Milena, que a gente sempre tem que tomar muito cuidado com a questão de contaminação, que acho que é um cuidado muito grande, porque principalmente esses suplementos, não todos, claro, mas muitas vezes eles colocam outras substâncias que muitas vezes não estão no rótulo, né, para poder conseguir vender mais, e isso para quem é transplantado é algo tem que ter muito cuidado. Então, assim, sempre ficar atento à marca que está comprando, sabe, saber a procedência dele, ver realmente se tem algum cuidado para poder, porque realmente isso é uma coisa que prejudica bastante, não só as pessoas, assim, todo mundo, né, transplantados e não transplantados. E quanto a exercícios, por exemplo, igual você está falando, de exercícios intensos, né, com mais de 2 horas de treino, o fundamental é a gente suplementar carboidrato, né? Então, assim, a cada hora de treino, a partir da segunda hora, tem que entrar com 30 a 60 gramas de carboidrato, isso dependendo do tipo, da intensidade realmente do treino que você está fazendo, né? Então, o aporte proteico, como a Milena falou, dá para a gente conseguir com a alimentação. Muitas vezes, se não tiver tempo de comer ou tiver com uma necessidade maior, a gente pode colocar a suplementação proteica, mas o carboidrato, ele é fundamental, sabe? Tanto pré, intra, pós-treino, sabe? Hidratação também é essencial ter esse aumento, principalmente, por exemplo, em que ambiente você está fazendo a sua competição? É um ambiente que está seco? Ele está um ambiente que está quente? Como é que tem que estar o seu nível de hidratação? Muitas vezes a gente pode até usar um parâmetro da pesagem. Beleza, pesa antes. Quanto que você está pesando antes? Beleza, quanto que eu vou hidratar depois? Você pesa depois, vê lá, perdi quanto que eu perdi de líquido? Aí você consegue repor isso de uma forma adequada e aí manter a sua hidratação, né? Tem esse parâmetro da pesagem ou até mesmo da coloração da urina, para poder ter uma noção de realmente, será que eu estou hidratado ou não? Será que eu preciso repor mais, né? Então, essas questões são fundamentais, tanto da proteína, carboidrato e essa questão da hidratação. Tem 2 perguntas aqui relativas à prednisona. Perguntando primeiro se existe alguma interferência da prednisona no ganho muscular, né, se ela prejudica o ganho muscular, e a outra é mais ou menos a mesma coisa, mas também quanto à retenção de líquido. Acaba que tem, né, a prednisona, ela tem essa capacidade de dificultar o ganho de massa muscular, ela gera também uma certa fadiga muscular, então, com certeza, quando faz uso, a gente tem que estar ciente de que vai ter essa alimentação, mas é algo que, assim, pode ser muito bem avaliado, né, e a gente considerando o tempo que ela está fazendo o uso, se aquilo lá vai ser temporário ou não, né, mas com essa limitação de ganho de massa muscular existe quando faz uso de corticoide. Uhum. No caso da gente, é perene, né? Acho que a grande maioria do renal acaba tomando. Então, com certeza. É um cuidado a mais que tem que se. Mas tem solução para isso?
É possível fazer o ganho, com certeza não vai ser um ganho rápido, mas é possível fazer esse ganho de massa muscular. Tendo a paciência, os cuidados necessários para poder fazer esse ganho de forma adequada, aí você consegue, mas com certeza não vai ser tão rápido quanto a gente esperaria, né? Uhum. Doutora Milena, quanto os carboidratos, eles não têm tanto risco como teria, por exemplo, o whey protein, que a doutora Natália recomendou para um tempo de academia mais longo, fazer uma reposição com o carboidrato, não já é diferente dessas proteínas industrializadas. Isso, o carboidrato poderia, né, ser também uma moda de suplementação, mas também poderíamos atingir, né, o carboidrato pela alimentação, não teria problema nenhum, né? Então, facilmente a gente consegue um carboidrato de fácil digestão ali durante, né, a atividade física, não teria problema nenhum. Então, é que a maioria das pessoas, né, elas buscam mais suplementar uma suplementação hiperproteica, né? E muitas vezes, né, a questão do carboidrato ele fica um pouquinho de lado, só que é de fundamental importância, né, o equilíbrio de todos os macronutrientes, né, que a gente fala, entre a concentração de gordura, carboidrato e também de proteína e a hidratação, né? Então, não é alimentação, é tomar suplemento uma vez ao dia que vai gerar o ganho da massa muscular. É a alimentação que a gente faz durante todo o dia, né? E isso vai gerar o bom ganho da massa muscular. Então, a importância de ter isso em mente. Então, uma alimentação equilibrada e de qualidade vai gerar esse ganho de massa muscular, auxiliar, né, no ganho da massa muscular, não só uma refeição. E uma coisa até que eu lembrei agora, ouvindo a Milena falando sobre os macronutrientes, né, proteína, carboidrato, o carboidrato, muitas pessoas têm medo dele, né, as pessoas acham que ele é o vilão, e que se você comer, você vai engordar. Então, tem que tirar isso de mente. Se você tiver um acompanhamento nutricional adequado, colocar o carboidrato de forma correta, nos momentos certos, ele auxilia muito no ganho de massa muscular. Né? E a gente até fala que na queima de gordura também, porque se você não tiver, por exemplo, fazer exercício físico em jejum, não é legal, sabe? Tem que se alimentar antes do exercício, porque senão você não consegue ter essa queima de gordura de forma adequada. Então, com certeza, ter a palavra-chave é equilíbrio, igual ela falou. Manter sempre uma supervisão certa dos nutrientes, considerar qual o tipo de exercício, a intensidade, o tempo, né, a frequência também, e aí, a partir disso, determinar, falar, beleza, é necessário alguma coisa a mais ou não, mas muitas vezes a alimentação em si já repõe tudo que a gente precisa, mais do que precisando de suplementar mesmo. E eu sempre falo, né, melhor a gente comer um alimento natural do que tomar um pozinho, uma cápsula. Claro. Com certeza, concordo plenamente. Sem dúvida. Tem mais uma pergunta aqui para a doutora Milena. Se existe algum alimento que não seja indicado, que possa interferir, por exemplo, na ação de medicamentos? A alimentação em si, a gente tem algumas interações medicamentosas, né, em relação de fármaco-nutriente, né, só que nada muito específico. A única contraindicação absoluta que a gente tem é no caso dos pacientes transplantados renais, o caso da carambola, tá? Isso é famoso. Que aí mantém a orientação de não consumir a carambola depois do transplante. E nos demais pacientes, a gente vai ter que analisar caso por caso, né? Então, às vezes, o paciente não toma só os imunossupressores, né? Ele usa várias outras medicações que podem interagir entre si. Então, muitas vezes, o horário que está tomando essa medicação, como que está tomando, não pode, às vezes, tomar o medicamento com leite, o paciente toma com leite, não pode tomar com suco. Então, isso que vai variando, mas não nada de nenhuma contraindicação absoluta, assim, tirando o caso da carambola para os pacientes transplantados renais. Bom, nosso tempo aqui, infelizmente, está encerrando, né? A gente queria agradecer vocês e deixar um último momento para vocês se despedirem, uma última palavra. Eu que agradeço pelo convite, sempre é um prazer estar conversando com vocês, trocando ideias, eu sempre falo que eu estou à disposição para tirar dúvidas, podem me procurar quando quiserem, né? Então, assim, é isso, vamos exercitar, fazer com que o nosso corpo tenha saúde, ter um estilo de vida saudável, essa é a palavra-chave, ainda mais agora, pós-pandemia, vamos botar um tênis, fazer uma supervisão médica anterior, acompanhar com a nutricionista e correr. Excelente. Também gostaria de agradecer o convite, né? Minha primeira vez aqui, o primeiro contato com a sociedade, né? Então, muito obrigada pelo convite. Estou à disposição também, caso tenha alguma outra pergunta, né? Se
Se os participantes gostarem de entrar em contato, pode passar meu contato para eles também. E foi o que a Natália falou, comer adequadamente, né, se alimentar adequadamente, praticar atividade física, e com certeza isso vai melhorar a qualidade de vida e também a qualidade de vida do transplante, né, desse órgão, né, que transplantou, né, então tudo isso faz muita diferença lá no resultado final. Sim. Muito obrigado, Ótimo. então, gente. Muito obrigado, doutora Milena e doutora Natália. Até mais.